Boa noite. Graça e paz. Pode tomar o seu lugar, por favor. Estamos no Outubro Rosa. Em função de estarmos no Outubro Rosa, teve várias pessoas que hoje já acharam que era eu que ia ministrar, né? Só porque eu estou de rosa. Mas o que eu quero compartilhar com você hoje não é específico para mulheres, mas são para filhos, para aqueles que fazem parte da família de Deus. E o que eu quero fazer com você hoje, que eu quero te incentivar a você fazer, é você fazer uma avaliação pessoal. Uma avaliação pessoal do quê, pastora? Em que fase você está? Quem aqui joga videogame? Joguinho no celular? Né? Algum joguinho, qualquer um pode ser. O que acontece? Quando a gente começa a jogar, a nossa expectativa é ir mudando de fase, não é assim? E na nossa vida espiritual, nós também precisamos ir mudando de fase, nós precisamos crescer. E Deus tem um plano para você, mesmo antes da criação de todas as coisas. Ele já preparou algumas fases para que nós pudéssemos ultrapassar. E assim nós chegássemos à vida plena e abundante que Ele prometeu para nós. Todo mundo gosta da segunda parte do texto de João 10:10. Né? A primeira parte ninguém gosta. Por que a primeira parte ninguém gosta? Porque a primeira parte diz assim: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Você gosta dessa parte? Eu não gosto. Né? O que fala de Satanás para mim, eu não dou ibope para o diabo. Mas essa primeira parte fala sobre ele. Mas a segunda parte desse versículo diz assim: mas eu vim para que vocês tenham vida e vida. Poxa, dessa parte eu gosto. Mas será que todos nós, como cristãos, já estamos vivendo essa vida em abundância? É essa avaliação que eu quero fazer com você hoje. E mais ainda, se você detectar que você não está vivendo essa vida ainda em abundância, eu quero te motivar a buscar essa vida, porque é uma promessa do Senhor para nós. Eu sempre digo assim, que da parte do Senhor, todas as promessas que Ele deixou para nós, elas já são. Já está à nossa disposição. Quem que ainda não foi buscar? Quem que ainda não se apropriou dessas promessas? Quem sabe eu e você. Mas antes de nós fazer isso, eu queria que você compartilhasse com o seu vizinho rapidamente quem foi a pessoa que te apresentou para Jesus. Se você ainda não conhece Jesus, fique tranquilo, querido, nós vamos te apresentar Ele hoje. Daí depois você vai poder contar. Mas se você já conhece Jesus, compartilha com a pessoa que está do teu lado aí, quem foi que te apresentou para Jesus. Você lembra? Você já compartilhou com ela? Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Alguém que está aqui, a pessoa que te apresentou a Jesus também está aqui? Tá? Então levanta e corre e dá um abraço nessa pessoa. Ela é muito especial para você. Esse apresentar do Senhor Jesus foi algo que fez uma diferença enorme na sua vida, e você não pode deixar de dar um abraço e agradecer essa pessoa. Olha que privilégio, cara. Aqueles que receberam um abraço agora, qual foi a sua sensação ao ver e abraçar essa pessoa que você apresentou Jesus para ela? Qual foi o teu sentimento diante disso? Alguém pode me compartilhar comigo? Você que, presta atenção, você que recebeu um abraço agora, porque um dia você falou de Jesus, você apresentou Jesus para uma pessoa. Essa pessoa que te deu um abraço, ela veio te agradecer agora, certo? Qual foi a sua sensação ao poder abraçar essa pessoa agora? Qual foi o seu sentimento? Alegria, satisfação. Poder ver que aquilo que nós fizemos, a atitude que nós tivemos, abençoou a vida de alguém, trouxe uma mudança, uma transformação, não é algo maravilhoso, sobrenatural? Não tem palavras para descrever isso.
Mas o que eu queria contar para você, e você provavelmente já sabe, mas eu quero reafirmar isso para você, é que quando apresentaram a você Jesus, logo em seguida, depois que você foi apresentado a Jesus, que você tomou a sua decisão de ter a Jesus como seu amigo, Jesus já apresentou para você uma outra pessoa. Ele não apresentou para você uma outra pessoa? Quem é essa pessoa? É verdade. Assim que nós conhecemos a Jesus e reconhecemos a Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, Jesus já traz o amigo Espírito Santo e diz assim para nós: olha, agora é o seguinte, para te ajudar aí no seu dia a dia, nas suas situações, nas tuas dúvidas, nas tuas inquietações, está aqui o meu amigo. E aí ele disse: esse aqui é o meu amigo Espírito Santo. E a partir de agora, ele quer ser seu amigo também. Daí você, quem sabe, deu aquela cumprimentadinha assim no Espírito Santo. Oi, legal. Né? Meio sem graça, porque às vezes quando a pessoa é apresentada, você fica meio assim, né? E começou a viver a sua vida. Alguns, durante a sua caminhada, lembraram que tinha um amigo novo. Outros tomaram conhecimento. E é sobre isso que nós queremos falar hoje. Você lembra que na semana passada nós vimos que tem dois objetivos que nós vamos alcançar ao longo da nossa caminhada cristã? O objetivo imediato e o objetivo derradeiro, né? Quando nós conhecemos a Jesus, o nosso objetivo imediato foi ganhar a salvação. O nosso destino era o inferno. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, diz a palavra de Deus. E aí nós conhecemos Jesus. Ao conhecê-lo, ao reconhecê-lo como Senhor e Salvador na nossa vida, nós ganhamos a vida eterna. Maravilha! Já pensou não se preocupar mais com o dia de amanhã, se vai chover, se vai fazer sol, se vai ter dinheiro? Eu sou eterna. Eu não preciso me preocupar com isso. O dia que acabar meus dias aqui, só começou lá no céu. Ok, lá é melhor que aqui. Fui promovida. Não é? É exatamente isso que aconteceu. Esse foi o objetivo imediato quando nós aceitamos a Jesus. Mas o objetivo derradeiro é que eu e você fôssemos cheios da plenitude do Senhor na nossa vida. Agora, para aqueles que conheceram ao Espírito Santo, quando Jesus apresentou ele, já começou a desenvolver ali um certo relacionamento, né? Algo já começou a acontecer. Para aqueles que só tomaram conhecimento do Espírito Santo e disseram: ok, amigo novo, sei lá, eu aqui, beleza? Né? Esses ainda estão na primeira fase, só no objetivo imediato. Não continuou no processo. Então eu queria ver com você, à luz da palavra de Deus, que, como eu disse para você no início, Deus tem um plano para a sua vida desde a criação dos séculos. E esse plano está relatado no nosso manual de vida, que é a Bíblia. Você acredita que esse mesmo propósito está relatado no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Está. Você diz: nossa, mas eu nunca peguei uma parte igual no Novo e no Velho Testamento. Não está igual, mas quer dizer a mesma coisa. E eu quero avaliar isso com você hoje. Vamos lá? Aí está. Eu quero fazer uma análise com você hoje. O relato da palavra de Deus a respeito do povo de Israel e o relato da Bíblia a nosso respeito, eu e você, cristãos hoje. O povo de Israel, que é a primeira coluna, ele era escravo do faraó. Ele fazia serviços forçados. Ele se empenhava de sol a sol, apanhava muito. O faraó muitas vezes mandava matar. O faraó era soberano sobre eles. E um dia, né, Deus chama Moisés
E diz: Moisés, você vai libertar o meu povo. E começa-se um processo para a libertação do povo de Israel. Mas o coração de Faraó era duro. Faraó não queria liberar ninguém. Era muito bom ter muitos escravos ao seu dispor. Então, diante disso, Faraó não se dispõe a liberar o povo, mesmo Deus ordenando que assim fizesse. Para que essa libertação acontecesse, Deus envia pragas para o Egito, para demonstrar ao Faraó que Deus era um Deus de poder. E que se o Faraó não fizesse aquilo que Deus estava ordenando, iria sofrer as consequências. E a história relata várias pragas, você pode ler isso lá no livro de Êxodo, né? E chega um determinado momento que o anjo da morte passa pelo Egito. O anjo da morte tinha recebido uma missão de matar todos os meninos primogênitos da nação. Para que o povo de Israel não tivesse os seus primogênitos mortos, a orientação era que nos umbrais das portas fosse aspergido, fosse passado o sangue de um cordeiro puro. Para que ao passar o anjo da morte, identificasse que naquela casa havia alguém que era temente ao Deus Todo-Poderoso. E assim aconteceu. Morreram os primogênitos. E somente com a morte do primogênito do Faraó, é que Faraó finalmente libera o povo de Israel para serem livres. Então, ontem, deixou o Egito, o povo de Israel deixou o Egito, depois que o sangue do cordeiro foi colocado nos umbrais das portas. Qual é a nossa realidade hoje? Eu e você também éramos escravos. Nós éramos escravos de Satanás. Mesmo quando nós não queríamos pecar, nós éramos impulsionados a pecar. Nós vivíamos debaixo do jugo da culpa, da escravidão, da dor, do flagelo. Não era Faraó o nosso dono, mas era Satanás. Mas um dia, um cordeiro puro, sem mancha, sem mácula, sem ruga, se entregou numa cruz. E o sangue dele nos alcançou. E quando a morte queria tomar conta de nós recebemos vida. A vida de Jesus, a vida eterna. Então hoje nós deixamos de fazer parte desse mundo, das trevas desse mundo, das mazelas desse mundo. Quando nós aceitamos a Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Glória a Deus por isso. O texto de Gálatas 2:20 diz que já estou crucificado com Cristo. Já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé naquele que morreu por mim e ressuscitou. Essa é a minha história e essa é a sua história. Então, a primeira fase, se você já aceitou Jesus, a primeira fase você já passou. Essa você já venceu. Você já reconheceu Jesus. Você já está vivendo hoje com o sangue de Jesus sobre sua vida. Vamos avaliar a segunda fase. Logo depois que o povo de Israel saiu lá do Egito, depois de alguma caminhada, o faraó se arrependeu de ter liberado o povo. Ele reuniu seu exército e disse: vamos atrás, nós vamos pegar tudo eles de volta. E começou o caminho rumo aonde o povo de Israel estava indo. De repente, quando o povo de Israel chega a determinado ponto, ele está diante do Mar Vermelho. E aí, diante do Mar Vermelho, ele olha para trás, quem é que está chegando? Faraó e o seu exército. Satanás não desiste de nós. Mesmo quando nós já somos livres,
Ele vai querer novamente nos aprisionar. Ele vai querer novamente nos colocar sobre o jugo dele. Mas ali, Deus mais uma vez demonstra o seu poder. O mar se abre e o povo passa. Entre aquelas duas grandes colunas de água, o povo passa em segurança. E assim que o último chegou do lado de lá, o exército de Faraó também tenta entrar e o mar se fecha e todos são destruídos. Deus providencia o escape diante da dificuldade. E qual é a nossa situação hoje? Nós, depois que reconhecemos a Jesus, o nosso próximo passo é cumprir o mandamento do Senhor. O mandamento do Senhor para aqueles que acabaram de reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é: aquele que crê e for batizado. Você está percebendo que houve no povo de Israel um batismo? Eles passaram a pé enxute, mas eles passaram pelas águas. E nós agora, diante daquilo que aconteceu no nosso coração, nós tomamos a decisão de publicamente reconhecer o Senhor Jesus é Senhor e Rei sobre a minha vida. Portanto, eu me batizo. Eu cumpro o mandamento de Jesus e o exemplo que Jesus deu para nós. Essa é a segunda fase. Você já passou a segunda fase? Se você não passou a segunda fase, eu tenho uma boa notícia para você. Se só está na primeira, eu tenho uma ótima notícia para você. Dia 27, nós teremos aqui um batismo nas águas. Está chegando o dia do teu upgrade. Se você ainda não passou dessa fase, Deus tem coisas maiores e melhores para você. Tome a sua decisão hoje, 27 de outubro. Marca esse dia na sua agenda. Terceira fase. Mesmo passando por essa experiência gloriosa, o povo de Israel ainda continua tendo suas batalhas diárias, as suas lutas. Ele continua tendo que vencer os seus inimigos. E ali, depois para você conferir em casa, eu tenho dois exemplos. O exemplo de Êxodo 17 e o Êxodo 32. Êxodo 17 é quando os amalequitas se levantam contra o povo de Israel para destruí-lo. O povo de Israel continuava caminhando rumo à terra prometida. Certo? Para a promessa que o Senhor tinha para eles. E os amalequitas, vendo aquele grande povo, pensou: puxa, Faraó liberou todo esse povo, eles podiam todos ser meus escravos. Então os amalequitas se levantaram para guerrear contra Israel. E esse texto diz que Deus deu uma orientação para Moisés, para que Moisés ficasse em cima de um monte. E enquanto Moisés estava em cima do monte, e Moisés levantava as suas mãos, o povo guerreava e o povo vencia. Enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, o povo guerreava e vencia. Só que você concorda comigo que ficar com a mão levantada cansa, não é? Então, Deus separou ainda 2 ajudantes para Moisés para sustentarem os braços de Moisés, até que todo o exército amalequita fosse dizimado. Então, isso comprova aquilo que eu estou dizendo para você. Eles foram livres, mas havia guerras, haviam situações ainda que viriam contra eles e eles teriam que lutar, eles teriam que fazer algo para vencer. A outra situação, que está lá declarado em Êxodo 32, é quando Moisés sobe no monte e lá Moisés tem uma experiência sobrenatural com Deus. E Moisés não queria mais descer, porque ficou tão bom lá na face de Deus que ele disse: bom, o que eu vou querer sair daqui? E Moisés se demorou lá. E o povo ficou lá embaixo, começou a ficar ansioso. Começou a ficar preocupado. Acho que Moisés morreu lá. O que vai ser de nós agora? Ah, não, vamos fazer aqui do jeito que a gente acha melhor. E aí diz que eles se reuniram e eles mesmos fizeram um Deus para eles adorarem.
o povo, mesmo experimentando a libertação poderosa da parte de Deus, ainda foi tentado a tomar as suas próprias decisões e fazer do seu jeito. E se você quer saber a continuação da história, depois você lê lá em Êxodo 32. Qual é a nossa situação hoje? A nossa situação hoje é que nós continuamos lutando para não pecar. A gente quer ser santo, mas é tão gostoso o pecado. Tem uns pecados que são tão bons. Eles não são bons, eles são terríveis. Mas eles têm a aparência e o gosto de bom às vezes. Num primeiro momento eles são prazerosos, depois é destruição. Mas eles continuam sendo muito interessantes. Então nós que já aceitamos, que passamos a primeira fase, que foi aceitar Jesus, que passamos a segunda fase, que é reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, agora ainda continuamos lutando entre a vontade da carne e a vontade do Espírito. A carne querendo manter-se naquela posição de pecado, com aqueles velhos hábitos, com aquelas coisas que eram morte, era destruição, mas tinham algum prazer. E essa é a terceira fase. Será que você está nessa fase? Em que você faz um esforço tremendo para servir a Jesus. Servir a Jesus é um peso. Tem que ir na igreja, tem que ir na célula, tem que dar satisfação para o líder da célula, tem que dar dinheiro na igreja, tem que cuidar como anda na rua, porque se alguém vê, né, fazendo alguma coisa errada, vai ficar chato. Quem sabe você ainda esteja nessa fase, de que ainda é muito difícil servir a Jesus. Jesus exige muito. Será que essa é a sua fase? Vamos continuar. Espera aí. Quarta fase. Agora, depois de caminhar mais um tanto, o povo de Israel está à beira do Jordão. Ele está à beira do Jordão e ele precisa tomar uma decisão. Ser um crente assim mesmo, desse que está bom, mas está ruim, que vai na igreja uma vez por semana, que cumpre os seus itens religiosos, ou passar o Jordão rumo à terra prometida. O povo de Israel teve que tomar uma decisão, porque era mais um momento em que algo era impossível. Passar o Jordão era algo difícil. Mas quando o povo de Israel toma a decisão de passar o Jordão, novamente, o Senhor vem e abre as águas. E todo o povo passa rumo à terra que mana leite e mel. E na sua vida, qual é o próximo passo? O próximo passo é o batismo com o Espírito Santo. Você viu que eles passaram pelas águas novamente? Águas na palavra? É o Espírito Santo se movendo. O batismo com o Espírito Santo traz a plenitude de Deus para nós. É o próprio Deus habitando no homem. Se lembra que eu falei para você que quando você conheceu Jesus, Jesus te apresentou o Espírito Santo? Quando Jesus te apresentou o Espírito Santo, você foi selado. Você recebeu um passe de acesso ao Espírito Santo. Você já tinha essa liberdade de se achegar a Ele. Mas agora, a sua oportunidade é realmente de desfrutar do Espírito Santo com todas as nuances, com tudo aquilo que Ele é, com tudo aquilo que Ele pode fazer em nós e através de nós. Tanto que o texto de Atos 1:8 diz que a partir do momento do agir do Espírito Santo, nós seríamos suas testemunhas. Você consegue perceber aqui a passagem de fase? Agora você não é mais alguém que precisa de muita orientação, de muito cuidado, de muito guiar. Agora você cresceu, você evoluiu, você já é alguém cheio do Espírito Santo, pleno,
E por isso você pode, inclusive, declarar quem Ele é, apresentar outras pessoas a Ele. Esta é a quarta fase. Vamos lá para a quinta. A partir do momento em que o povo de Israel passou pelo Jordão, algo sobrenatural aconteceu. A partir daí, o povo de Israel não precisou mais lutar nas batalhas. Se nós formos verificar esses textos que eu coloquei aí para você, o primeiro deles, lá em Josué 6, fala de Josué lutando em Jericó. Qual foi a orientação de Deus para Josué? Pegue e comece a circular os muros de Jericó. E ao circular os muros de Jericó, na 7ª volta, nós vamos tocar as trombetas e vamos gritar em alta voz. O que aconteceu quando eles fizeram isso? O muro se desfez diante deles. Houve luta? Houve guerra? Houve o agir sobrenatural do Deus Todo-Poderoso. O segundo exemplo, Crônicas 20. Novamente, o povo de Israel está entre os amonitas e os moabitas. E Josafá vai perguntar para Deus, o que nós vamos fazer? O exército deles é muito grande. Como nós vamos vencer? A palavra diz que Deus orientou para que fosse colocado pessoas na frente do exército, gritando, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Cantando a santidade do seu Deus, glorificando, exaltando ao Deus Todo-Poderoso. Quando o povo de Israel faz isso, a palavra diz que houve uma confusão no meio deles, e eles se destruíram uns aos outros. Houve luta? A terceira situação é Gideão. Gideão tinha somente 300 homens. E a palavra diz que o exército inimigo era como gafanhotos. Você já viu uma nuvem de gafanhoto? Não queira ver. Se a gente vê na TV, já assusta. E diante disso, novamente, eles são orientados a com jarros e trombetas louvarem ao Senhor. E todo o exército foi destruído. O que isso diz para nós? Qual é a nossa experiência depois da passagem pelas águas do Espírito Santo? Primeiro, que nós já não estamos mais sozinhos. Se nós já não estamos mais sozinhos, o Espírito Santo, nosso ajudador, o conselheiro, está conosco. E Ele, no texto de João 14, 26, diz que Ele nos ensinará todas as coisas. Sabe aqueles momentos que você não sabe o que fazer, que você não tem direção, que você não sabe como vai acontecer? O Espírito Santo, que você recebeu através do batismo do Espírito Santo, agora te orienta, te guia e te leva em vitória, em triunfo. Esta é a quinta fase. Sexta fase é a fase de desfrutar da promessa. Essa é a melhor de todas, não é? A promessa para o povo de Israel era o seguinte: eu estarei com vocês. Eles tinham um longo percurso até a terra prometida. Muitas situações podiam acontecer, mas a promessa é que Ele estaria com eles. E nós comprovamos na palavra que isso foi uma realidade. O povo de Israel chegou à terra prometida. Qual é a promessa para nós hoje? A plenitude do Espírito Santo em nós diz que qualquer coisa é possível. Sabe por quê, meu querido? Porque Deus não somente está conosco, mas Ele está em nós. O Espírito Santo quer habitar em você, quer transbordar em você, quer ver realmente te fazer viver
a vida plena e abundante que a palavra relata para nós. Diante das 6 fases, eu quero que você continue fazendo a sua avaliação. Mas eu queria que você lesse essa frase comigo. Vamos lá juntos? 1, 2, 3. Deus não precisa tentar fazer coisas sobrenaturais. Ele... Simples assim. Deus é um ser sobrenatural. Muitas vezes nós achamos que as coisas que nós precisamos da parte de Deus é algo difícil. Que será algo que nós teremos que viver muito até alcançar. Que serão situações muito penosas até nós vermos isso sendo uma realidade. Mas Deus, Ele é sobrenatural. E como sobrenatural, tudo que é sobrenatural é natural para Ele. Nós precisamos avaliar a nossa vida. Por quê? Porque se nós estivermos em qualquer fase e não estivermos caminhando para as próximas, isso quer dizer que nós estamos numa posição errada. O próximo slide nos diz o seguinte: o contentamento aquém do propósito de Deus representa aprender a conviver com o inimigo. Eu vou ler de novo para você. O contentamento aquém do propósito de Deus representa aprender a conviver com o inimigo. Ou seja, se você está em qualquer uma das fases que não seja a 6ª, a plenitude do Espírito Santo para você, você ainda está permitindo que Satanás tenha interferência na sua vida. Quem sabe de uma forma muito sutil, quem sabe de uma forma muito disfarçada, que é bem prática de Satanás, mas em alguma área da sua vida, ainda Satanás tem domínio. Ainda ele tem te mantido cativo em alguma circunstância da sua vida. E é por isso que você precisa desejar experimentar toda a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Somente o que já está cheio não pode ser enchido com outras coisas. Se eu pegasse aqui agora uma garrafa e começasse a colocar água, enquanto essa garrafa não estivesse derramando, ainda haveria nela algum espaço. Você concorda comigo? E é por isso que na nossa vida, no nosso ser, nós temos que estar com o Espírito Santo até aqui assim, ó, transbordando, molhando, fluindo, e inclusive alcançando aqueles que estão próximos a nós. Enquanto isso não for uma realidade, ainda há espaço. E se há espaço, Satanás ainda tem algum domínio. Alguma coisa para nos manter cativos. Alguma coisa para se apropriar em nós. E é por isso que nós precisamos ficar alertas. Nós temos que ficar com os nossos olhos fitos no Senhor. Porque existe 2 reinos. O reino da luz e o reino das trevas. O Senhor Jesus nos chamou para o reino da luz. Mas temos que saber que existe o reino das trevas. Eu gostaria de fazer uma experiência com você aqui agora. Se você estava no louvor, não houve nada combinado da minha parte com o Felipe, até porque ele não sabia que eu ia ministrar hoje. Mas eu queria fazer uma experiência com você aqui agora. Eu queria que você não ficasse desconfortável, mas eu queria pedir para que todas as luzes fossem apagadas. Você poderia, por favor, ver se você consegue enxergar a cor da unha da vizinha do seu lado? Se o bigode do seu irmão está bem feito, se ele foi no barbeiro essa semana. Se o sapato está engraxado, não é possível. Você poderia para mim, por favor, acender a lanterna do seu celular?
O que aconteceu? Você concorda comigo que a luz é fraquinha? Não é um... Mas você já consegue ver a unha do seu irmão, não consegue? Quando a luz chega, ela dissipa as trevas. E essa luz é a luz que você recebeu quando você aceitou a Jesus. Uma luz já começou a brilhar em você. Algo já começou a aparecer de forma diferente. Já existe luz em você, você não pertence mais ao reino das trevas. Mesmo que Satanás queira te manter cativo, mesmo que ele queira te levar às velhas práticas, mesmo que ele queira te enganar, dizendo que buscar o Espírito Santo é uma besteira. Já existe luz em você. Mas quando a plenitude do Espírito Santo for uma realidade na sua vida, é assim que será, meu querido. As luzes não brigam com as trevas. A luz vence as trevas. Não há uma guerra. Você não tentou, você tentou ver. Às vezes nós assistimos alguns filmes que assim aquelas trevas vão saindo devagarinho. Aquela nuvem preta. Foi isso que aconteceu aqui? Quando a luz brilhou, as trevas se dissiparam diante de nós. E é essa a realidade que nós precisamos entender. Nós precisamos da plenitude do Espírito Santo em nós. Não pode haver nenhum espaço. Você já é da luz. O Senhor Jesus morreu, pagou alto preço por você naquela cruz. Mas agora Ele te apresentou o Espírito Santo. E o Espírito Santo quer te ensinar todas as coisas, te orientar, te fazer romper, experimentar coisas sobrenaturais. Chega de feijão com arroz de cristão. Feijão com arroz é bom, nutre. Mas existe picanha, existe salmão. E nós vamos continuar com essa dietazinha de somente fazer manutenção, quando o nosso Deus tem coisas insondáveis, coisas que nós não podemos imaginar. O Espírito Santo é o agente do céu que invade a terra. E quanto mais manifestação do Espírito Santo, mais rápida a sua vitória. Porque quando ele age, as trevas se dissipam, você viu? Existe uma história a respeito de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi um dos grandes conquistadores que o mundo já viu. Ele foi conquistando tudo próximo dele. Nenhum exército foi páreo para seu poder bélico, para sua soberania. Tudo que ele lutou, ele venceu. E ele foi conquistando. Até um dia que ele chegou à beira das montanhas do Himalaia. Sabe o que aconteceu? Ninguém sabia o que tinha do lado de lá. Não existia mapa, não existia internet para consultar, não havia descrição de alguém que tivesse já passado para aquele lado e que soubesse contar o que tinha lá. Mas Alexandre o Grande, ele disse, se tem alguma coisa lá, eu quero para mim. E ele falou isso com tanta contundência, com tanta convicção, que ele convenceu o seu exército a ir com ele. Aquilo que estava do lado de lá não existia no mapa. Mas ele precisou tomar uma decisão. Ou eu me contento com o que eu já tenho, ou eu vou ousar em um lugar que eu não conheço. Esse é o convite do Espírito Santo para você hoje. Ultrapassar o seu mapa. Eu não sei o que você conhece dele. Eu não sei até onde você já foi. Mas hoje,
O Espírito Santo quer te levar além dos limites que você conhece. Você precisa tomar uma decisão. Seguir a liderança do Espírito Santo certamente nos levará além do que conhecemos, além dos limites do nosso mapa. Não é a vida plena e abundante que você quer? Está à sua disposição. Está à sua disposição. Hoje você tem que tomar uma decisão. Vai continuar na posição que você está? Conhecendo um pouquinho assim a respeito de Deus? Vivendo assim, um pouquinho assim dos planos, dos sonhos que Deus tem para você? Naquele tá ruim, mas tá bom? Afinal de contas eu era escrava no Egito. Agora eu já não como mais a cebola do Egito, estou comendo aqui. O Senhor tem muito mais para nós. A plenitude do Deus vivo, habitando em você, habitando em mim, transbordando, 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 alcançando a sua família. Porque quando a plenitude da luz do Senhor, quando a plenitude do Espírito Santo estiver em você, você brilhará tanto. Você brilhará tanto que aonde você chegar, as trevas baterão em retirada. Aonde você pisar, a bênção do Senhor chega com você. Aonde você estiver, pessoas serão transformadas, saradas, curadas, libertas. Porque o Espírito Santo de Deus chegou com você. E não é na sua força, mas é na dele. Você só precisa estar disponível. Lembra, com o Espírito Santo você não precisa mais guerrear. É o Senhor que guerreia por você. Enquanto você cuida das coisas dele, ele cuida das suas. As suas necessidades, o seu emprego, as suas situações, o Senhor dará direção para cada uma delas. O Senhor suprirá todas as suas necessidades. A glória do Senhor será manifesta na sua casa. As situações vão aparecer, mas ao Espírito Santo agir, todas elas se dissiparão diante de nós. Foi para isso que o Senhor te chamou. Não foi simplesmente para abraçar a sua salvação e dizer: Deus, obrigada, Deus, obrigada, Deus é tão bom. E as pessoas que estão morrendo sem Deus e sem salvação, e que precisam que através de você o reino do Senhor seja estabelecido. Quando nós chegamos cheios do Espírito Santo, o reino do Deus Todo-Poderoso chega conosco. E aí nós podemos declarar como Jesus declarou: o meu reino está estabelecido. Primeiro no nosso coração e agora através de nós. Você foi chamado para isso, meu querido. Você não é qualquer um. Deus te deu dons, talentos, qualificação para ser aquele que influencia e não é influenciado. Aonde você está, você deve estar em posição de destaque, não porque nós somos alguma coisa, mas porque o Espírito Santo vive em nós. Eu quero te pedir para que você se coloque em pé. E eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu não sei qual é o relacionamento que você tem com esse Espírito Santo. Mas eu quero dizer para você o seguinte: Jesus já te apresentou ele. E agora, você só precisa dar um passo em direção a ele. Se for necessário, se apresente você a ele hoje. Espírito Santo, lembra de mim? Um dia, Jesus me apresentou para você. E eu não levei você em conta. Eu não achei que faria tanta diferença assim eu ter uma amizade contigo. Mas hoje eu descobri que você pode ser o melhor amigo que eu posso ter. Hoje eu descobri que eu preciso de você. Fale com ele agora. Se apresente diante dele agora.
E se você é alguém que está há muito tempo numa fase e que não consegue sair dela, se já se acostumou a essa posição, mas hoje você entende que Deus tem vida abundante para você, que não foi para viver assim que o Senhor Jesus se entregou naquela cruz, que não foi para te manter paralisado, que Ele pagou um preço tão alto. Eu quero convidar você a dar um passo à frente. Nós vamos pedir para que o Espírito Santo, aquele que nos ensina todas as coisas, venha hoje agir em nossos corações e gere essa fome, esse desejo, esse anseio, para que possamos realmente viver a plenitude do Deus vivo em nós. Feche teus olhos.